Hoje são segunda-feira, 25 de maio de 2015. Os confessionais já viraram confessionário. Tenho ouvido os comentários, né, feitos a mim e a amigos e amigas, e aí eles me repassam, falam: olha só o comentário que eu recebi do seu vídeo. Tô gostando, a maioria é extremamente positiva. Na verdade, nunca mais eu recebi nenhum comentário negativo, assim, nem por intermédio dos amigos, nem diretamente, né? Para não dizer nenhum. O último foi de um colega, uma pessoa de quem eu gosto, e que ele falou assim, mandou no reservado: ah, pensei que você já tinha superado esse seu ex, mas vejo que não. Bom dia. E você fica dando trela pra ele, fica dando ibope pra ele, e assim você só perde. Aí eu respondi, né, com todo carinho, falei: olha, na verdade, às vezes ele volta aos vídeos porque é uma pessoa que infelizmente eu ainda tenho que conviver e que às vezes me deixar virada. Mas o último vídeo fala disso, assim, quando eu me toco, né, percebo, falo: nossa, mas eu não tenho motivo pra me deixar abalar por essa pessoa, assim, não faz sentido nem eu me deixar abalar, nem muito menos brigar com ele. E aí tem fim, né? Então esse foi o último comentário, que era uma ressalva, assim. Todos os outros são muito bacanas, inclusive do tipo: ah, assisti mais um confessionário da Sheila e, nossa, profundo, me fez pensar numas coisas. Então isso eu acho o máximo, assim, os pontos em comum da experiência humana, né? E os pontos em que todas as nossas fraquezas, ou dúvidas, ou erros, ou aprendizados se tocam, né? Se encontram. Eu estive com duas amigas, uma delas que eu amo muito, assim, e a companheira dela, e a gente tomou uns vinhos e eu fiquei muito feliz porque a gente conversando, e uma delas é psicóloga, e é impressionante, né, assim, como a gente aprende quando eu converso com os psicólogos, ou com as antropólogas, ou com as, enfim, sabe, os filósofos. Nossa senhora, vale assim por 2 anos de caminhada. É muito bom. E aí a gente conversando sobre essas coisas, e engraçado, assim, eu vou tentar traduzir nas minhas palavras. Certamente eu vou cometer algum erro conceitual, mas eu vou tentar traduzir algumas coisas que elas disseram, que me deram um estalo, assim, um insight, e mudaram a minha perspectiva. Então uma delas, eu contando, né, que havia percebido que durante muitos anos eu tive a crença de que eu poderia substituir o amor familiar, que é o amor original, né, o amor primeiro, pelo amor de um homem. Então eu passei muito tempo, muitos anos mesmo da minha vida, numa busca insana, e claro que só poderia ser estéril, porque não ia dar em nada, né? E até que um outro terapeuta meu, né, que fazia o que eu chamo psicanálise selvagem, porque não falava nada, mas quando falava era uma bordoada, assim, que eu levava 1 mês para me recuperar. E aí ele virou e me deu, né, esse primeiro chacoalhão, né? Falou: olha, esse amor incondicional de pai e mãe, né, que a gente deseja, que todo mundo, não vai ter, você não vai ter. Não teve de papai e mamãe, já não teve de pai e mãe, e não vai ter. Ninguém ama ninguém incondicionalmente. Aí eu já fiquei em choque, né? Aí ele completou: nem o pai e a mãe. Nossa, aí eu fiquei mais em choque ainda, né? Porque e esse foi um ponto que foi retomado nessa conversa com as minhas amigas, que era o seguinte: eu contei isso, e aí uma delas começou a esclarecer, né? Falou: olha, realmente a gente tem, no momento que você entra na alteridade, você lida com a morte, com a perda, né? Porque não é assim, nem mesmo a mãe, nem mesmo o pai, né? A mãe, principalmente, com essa figura, né, tão idealizada, não vai te atender o tempo todo, não vai estar presente sempre, né? Então,
faz parte do processo esse luto. Não vai, esse amor ininterrupto, incondicional, infalível, não existe, não existe. Só que, então é a primeira, eu não sei se agora eu já estou errando, hein, gente, mas tem a ver com a castração. Eu interpretava essa noção de castração como exclusivamente sexual. Eu achava que tinha a ver, né, era a esfera era o adentramento no campo da sexualidade, mas não, é anterior, tem a ver com a alteridade. E aí, então assim, a gente, a partir do momento que você começa a interagir, ama o outro, você começa a lidar com a perda, porque vai acabar, né? Vai ter fim. Inclusive, o amor de pai e mãe tem limites. Limites que nós, individualmente, não conseguimos aceitar. E que, para o humano, em geral, é tão difícil de lidar que nós inventamos as divindades. Então, assim, ou outras formas de consolo, né? Assim, de acolhimento, de um escape para isso, né? Um escape. E tá, essa é uma questão, e eu já peço perdão se eu estiver falando errado, né? Se eu estiver confundindo, nós tomamos vinho. Em minha defesa, eu quero dizer que o vinho pode ter afetado a minha memória. Mas essa é uma coisa, e eu fiquei, pro meu caso, foi um alívio, porque aí entramos num segundo ponto, que são dois perfis psicopatológicos básicos, né? O histérico e o obsessivo. Bom, gente, os terapeutas, psicanalistas e o povo da área de saúde mental deve estar se revirando agora, quicando aí na cadeira, com medo do que eu vou dizer, né? Mas, eu vou falar de uma maneira bem simplista, né? Pra gente como a gente, ou seja, leigos como eu. Esses dois tipos básicos poderiam ser mais ou menos compreendidos como o histérico, e esse termo foi bastante banalizado, porque foi associado a mulheres, mas não tem nada a ver com mulheres gritando, babando, suando e se batendo contra as paredes, tá? Que é essa imagem extremamente pejorativa que a machaiada, principalmente os machistas, gostam, né, de criar. O histérico, o perfil histérico, ele seria aquele que toma contato com a dor da morte ou com a dor da perda, essa dor, esse vazio, essa falta, a lacuna. Em outro vídeo eu citei Lacan, né? Lacan, ele diz o seguinte: uma das esferas da vida é a religião, que vai ficar em torno do vazio, a outra é a ciência, que vai evitá-lo. E a única esfera da vida que mergulha e fala de dentro desse vazio são as artes. Parênteses fechado, voltamos. O histérico toma contato com esse vazio, com essa falta, com a lacuna, com a dor, com o corte. E fala desse vazio. Fala. Normalmente sublima. Normalmente vai para as artes, vai para a filosofia, vai para o questionamento, quaisquer que sejam, de repente vai até para psicanálise, vai para psicologia, apesar de que, aí tem o outro lado, o outro perfil, o obsessivo, né? O obsessivo desenvolve formas de controle, né? Ele tem uma obsessão, ele tem uma relação mais estreita com a morte, mas no sentido de evitá-la, de negá-la, a dor é tão, talvez, grande que ele se cinda, né? Seja cindido, se insensibilize e crie vários mecanismos rituais repetitivos de controle, né? É claro que não existem as duas formas puras. Às vezes é um histérico com traços obsessivos, o obsessivo com traços histéricos. Mas só um obsessivo é capaz de elaborar uma teoria, sabe assim? Porque ele quer entender e ele quer sistematizar e quer ali enquadrar. Então Freud, por exemplo, teria sido um obsessivo com traços histéricos, porque toma contato também eventualmente com essa dor e fica curioso e vai atrás porque quer entendê-la. Bom, é claro, depois vamos procurar a ajuda
universitários para esclarecer isso melhor. Mas, grosso modo, né, esses dois perfis psicopatológicos. E aí, claro, eu sou histérica, né? Porque desde que eu me entendo por gente, acho que meus 8 anos de idade, eu tive contato com essa dor. Me falta, não sou amada como eu preciso. E, gente, não é assim, culpa do pai e da mãe, esses seres. Não, fazem o que podem no momento, né? Com a maturidade que tem naquela época, a cada época. Na realidade, nós individualmente é que temos que nos dar conta de que precisamos. Eu é que preciso, não é ele que é incapaz de me amar. Meu pai que é incapaz de me amar, minha mãe que foi incapaz de me amar. Não, eu é que precisava demais. Mas nenhuma das partes tem consciência dessas coisas todas. Então estamos todos cegos. E aí começa o conflito, né? E desde os meus 8 anos, desde os meus 10 que eu comecei a escrever diários, era sobre essa dor, né? Assim, a grande base, né? Essa falta, esse alijamento, porque ao mesmo tempo que é minha e é de todos nós, e foi dos meus pais, certamente, dos pais deles, enfim, essa necessidade desse amor que nos estruture, nenhum de nós o tem. Então, saímos todos lacunares, né? Todos com os pés mancos. Todos com uma falha, né? Já de partida original, que vai nos custar um alto preço. Vou ter que fazer uma manobra aqui, porque assim, o seguinte, né? Tem umas instituições na cidade que cuidam, né, de certas áreas, como por exemplo, cuidar do trânsito. E essa instituição que cuida do trânsito no Brasil, ela às vezes, né, assim, a engenharia de trânsito daqui de Brasília, eu acho porca, que nem a cara de, sabe, assim, eu fico impressionada, como é que eles conseguem? Eles fazem umas vias, umas coisas, aí 1000 gargalos. Não, sabe assim, tudo bem que tem também a invasão, né? As invasões de território e as pessoas ocupam terrenos, casas, e quando você vê tem 1000 habitações irregulares, e aí o Estado tem que correr atrás, né? Depois para ir remediando na medida do possível o que dá para remediar. Agora, aí fazem umas vias. Aí vem essa outra instância, essa outra instituição e fecha a via. Sabe por quê? Porque tem um trânsito muito intenso, aí dá engarrafamento, aí eles acham mais fácil colocar um monte de cones. Aí impede, assim, tipo é a confluência de 4 vias, aí eles impedem 2 de entrar ali. Aí me encurrala, aí eu tenho que sair lá na OPQP, e que vai dar, e lá por sua vez também está fechado por cone, então eu não consigo pegar uma via, que no meu caso é a que dá para o Jardim Botânico. Aí tem lá os cones me obrigando a ir para a terceira ponte. Ó, quem mora em Brasília que vai entender, tá, gente? Se fosse no Rio de Janeiro, eu não sei como fazer a analogia, assim. Tipo, você tá preso num bairro, aí você não pode sair dali, você vai ter que parar lá no outro bairro, que não tem nada a ver com o seu caminho ou com o que você precisa. Aí você vai ter que dar uma volta gigante, gigante, gente, porque Brasília é escala monumental. Então pense assim, eu tô aqui num ponto qualquer, eu tô aqui no Congresso, né? Tô no Congresso Nacional. Aí eu olho, ministério, bem ali. Só que quando você vai andando, o ali é assim, a escala monumental. Então, o território, né? Gente, vamos tentar continuar, tá? Aquele vídeo eu comecei pela manhã, mas o armazenamento interrompeu. Ai, meu Deus, tem que aumentar a memória desse celular. E agora, qual é o nosso perigo? É a bateria acabar, a bateria do celular. Eu tô sem aquele carregador veicular, sabe? Pro iPhone. Cara, na verdade ele é um negocinho assim, uma pecinha em que você liga USB, né? Mas eu comprei 2, um foi ótimo, funcionou bastante, mas até que estragou. O segundo foi um lixo, comprei, já não prestava. E eu tenho que comprar outro desses, então a gente tá meio refém aí dessa bateria.
Mas estava falando da escala monumental, então em Brasília você vai para qualquer lugar, são quilômetros andando, tá? Porque você é uma formiguinha do lado do monumento, do prédio, da construção, o que quer que seja. Se você vai de uma quadra para outra, você anda a beça. Então Brasília é toda desse jeito, plano piloto, né? E tava falando disso para reclamar do trânsito lá de manhã, que eles bloqueiam de uma maneira super inteligente, né, os acessos. E aí, voltando, tava falando da cisão, né, da castração. Ai, meu Deus, gente, me corrijam, tá? Por favor, se eu estiver deturpando muito. Mas assim, dessa primeira lida com o luto, né, com a perda do amor, que é em relação aos pais, e essa perda, né, ter que lidar com isso todo o resto da vida, porque a gente vai lidar todas as vezes que você entra na relação com o outro, você já vai lidando com essa perda, né, com o fim, né, com o vazio, com a falta, e os dois perfis principais psicopatológicos, né? Obsessivo e o histérico. Aí eu tava falando isso porque aí, bom, vou tentar explicar como que, ao me esclarecer sobre essas coisas, minhas amigas me ajudaram, né, a dar um salto qualitativo. Primeiro que passei a vida toda procurando substituir o amor primário, né? Substituir o amor paterno e materno, e achava que o amor de um homem substituiria, né, preencheria, e que seria esse amor que não se esgota, esse amor incondicional, que eu não sabia que era esse amor que eu estava procurando, mas fiquei muitos anos procurando. Você vê, né, a gente é refém da neura, nem sabe, mas age ali condicionado por ela, mesmo sem ter essa consciência. E aí o meu antigo terapeuta, que fazia lá a psicanálise selvagem, me deu a chacoalhada, né? Pá, bufetão na cara. Não vai ter, esquece isso. Ainda assim, eu lidava com a ferida, né? Não consigo a ferida. A outra coisa era um conflito profundo que eu vivia, que racionalmente, sou uma mulher autônoma, eu que vou resolver as minhas coisas, eu vou me sustentar e tal. E isso eu já sabia, já tinha decidido para mim desde a minha pré-adolescência. Falava para minha mãe, assim, não vou aprender a cuidar de casa nada, não vou aprender a cozinhar porque eu vou trabalhar fora e tal. Então isso já estava resolvido na minha vida. De fato, fui trabalhar fora, mas essa é uma questão. Mas a outra era que, por mais que eu tivesse tomado essa decisão, por mais que eu seja uma pessoa graduada, com pós-graduação, capaz sim de me sustentar, né, com alto nível de escolaridade, também desenvolta, né, socialmente falando, e por aí vai, ou seja, capacitada, eu não conseguia estabilizar. Então, assim, uma montanha russa material. Sabe como é que é isso? Assim, uma época você tá ganhando muito dinheiro, aí outra época você tá na penúria, aí outra época você tá de novo ganhando dinheiro, aí outra época você tá na maior precariedade. E eu, sabe, atravessando os anos nessa brincadeira aí. E aí, nos últimos 4 anos, nos últimos 2, porque os últimos 4 anos foram os que eu fiquei sozinha, e aí consegui começar finalmente a enxergar outras esferas da minha vida, né, outras facetas e tal. Mais um vídeo em 3 etapas. Acabou a memória. Aí eu consegui limpar o que eu já havia deletado. Você tem que deletar 2 vezes, né? Eu não sabia. Aí acabou a bateria. Aí eu fui gravar umas dublagens e aí carreguei na tomada enquanto estava gravando. E agora vamos para a terceira parte. O que acontece, né? Tava falando lá dos perfis psicopatológicos. Eu sou uma histérica nesse sentido, porque tomei contato com a falta, com a dor e falo dela, enfim, né? Ela tá muito presente, aquela coisa toda, né? Inclusive a minha amiga até frisou, né? Às vezes são chatos, os histéricos às vezes são chatos, de tanto que falam disso. Verdade, né? Eu falava mais até. Agora tô conseguindo melhorar. E o que eu estava querendo dizer também
sobre o salto quântico que eu dei, né, a partir dessa conversa, desse esclarecimento todo. Eu contando que tinha toda uma decisão, né, não, eu sou independente, sou uma mulher moderna do século XXI, e eu que trabalho, eu que me sustento, não vou depender de homem nenhum nunca, né, ou de uma parceira, um parceiro, e tal. Mas, ao mesmo tempo, vivia uma montanha russa, né, materialmente, economicamente falando. E não conseguia entender o que acontecia, assim, por que eu me sabotava, qual era o problema, né? E aí eu descobri na terapia, na minha terapia, que no fundo, eu ainda estava refém do pensamento mágico. Qual o pensamento mágico? Aquele segundo o qual alguma coisa incrível vai acontecer e vai resolver todos os seus problemas do nada, né? Ganhar na Mega Sena, casar com alguém rico e por aí vai, né? Assim, ser descoberto como jogador de futebol, como modelo, não é isso? Então tá. E aí eu tava presa ainda, refém de um pensamento mágico, que era o seguinte, não, aqui... Ai, gente, morro de vergonha de confessar isso, mas vou colocar na roda porque eu acho importante. De repente, outras pessoas também podem refletir sobre isso aí e sair dessa armadilha, né? Quando chegasse esse companheiro, essa pessoa, né? Eu fosse formar essa família, tudo se resolveria. Aí juntos construiríamos esse patrimônio, né? Faríamos as coisas, de viajar o mundo a comprar a casa, sabe assim? E aí, só que por quê? Primeiro, porque foi o que aconteceu com a minha mãe, né? Mas é a geração dela, era a geração dela. Elas não tinham opção, inclusive, né? Não era como a minha geração que pôde estudar, que pôde decidir assim, não, eu quero ficar solteira, sem ninguém tacar pedra, né? A dela não tinha essa opção. Mas aconteceu com ela, aconteceu com as minhas irmãs, né? Essa coisa de tudo se resolver, tudo se estabilizar a partir do momento em que essa união acontecia, né? E eu, por mais que criticasse esse modelinho, por mais que criticasse essa estrutura, esse modo de vida, né? Assim, por mais que não quisesse para mim, estava paralisada. E aí a minha amiga, né, esclarece, fala, Sheila, não, tem um lado seu que realmente não quer, que é esse da decisão, né? Não vou depender de um marido, não vou negociar minha liberdade, não vou me sujeitar, né, a esse modelo. E realmente não quer tanto que não deixou que você fosse levada por esse destino. Mas, por outro lado, você... no fundo, lá, né, bem escondidinho, ainda sentir essa outra coisa que vai na direção oposta, você está no meio do conflito, você está no conflito, e o conflito é tão forte que te paralisa, que você não vai para lugar nenhum, nem uma direção nem a outra. Nossa, gente, é impressionante, porque assim, é um cabo de guerra, entendeu? Com forças semelhantes, similares. Então, em outras palavras, racionalmente, eu havia tomado uma diretriz para minha vida, em termos materiais, bem pragmaticamente falando, tá? Falando bem da vida concreta, real. Racionalmente era uma coisa, mas emocionalmente eu não acreditava naquilo. Eu acreditava no outro, no conto de fadas, né? Na Cinderela, na Branca de Neve, na Rapunzel, até na Alice, com o chapeleiro louco e o coelho, e todo mundo, e o gato, todo mundo ajudando, né? Isso. Então, assim... Nossa, estava refém ainda, estava esperando ser salva. E no fundo ainda, gente, morro de vergonha de dizer mais, mas no fundo ainda achava injusto. Tipo, nossa, mas eu sou bonita como elas, eu sou inteligente, eu sou bem preparada, eu sou educada. Por que não vai acontecer comigo? Olha que loucura, né? Porque é inconsciente, não é uma escolha, não é a minha escolha. Agora que o conflito veio à baila, entendeu? Veio à tona, agora que emergiu, aí sim eu posso desfazer esse nó, né? Então, assim, a conversa com as minhas amigas foi maravilhosa, porque
Ai, à medida que a gente ia avançando, né, no assunto e tal, ia me dando um insight atrás do outro, assim, e é como uma libertação, sabe? Vem uma carga que ela não é só da compreensão racional, assim, do entendimento, é emocional também. Tem uma hora que você, nossa, chega, é mobilizado, assim, porque ecoa, né? Eu falo, não, não acredito, no fundo o que estava sabotando? Isso, essa outra referência da Sheila. E que até por eu também me envergonhar dela, estava tão bem escondida, estava escondida até de mim mesma. Agora, não. Então agora sei e reafirmo, não é a minha opção. Eu não. Engraçado, né? Eu me dei conta porque um dia eu entendi por que eu não conseguia ficar casada, né? E era mais ou menos assim, gente, em termos gerais, né? Uma das coisas que eu mais prezo na vida é a minha liberdade, assim. Até porque eu já paguei um preço muito alto por ela. Assim, já passei fome, já passei perrengue, já fui, olha, já me maltratei, já fui maltratada pela vida para garantir essa liberdade. Não consigo abrir mão dela, entendeu? Assim, não consigo. Por isso que hoje eu vejo que o modelo de relação para mim, por exemplo, tem que ser outro. Eu não vou jamais, assim, morar com a mesma pessoa, aí eu tenho que dar satisfações de tudo que eu vou fazer, do que eu penso, do que eu estou achando para minha vida, ao mesmo tempo que o outro lado não quer dar essa satisfação, não quer se aprisionar assim, não quer se acorrentar, eu entendo, eu também não quero, né? Não quer, mas quer cobrar, entendeu? Então, assim, aquela coisa de um manda e o outro obedece. Não, não dou conta, não dou conta, entendeu? Meu último casamento, eu amava loucamente meu marido, mas, além dele não precisar, né? Além dele ter que amadurecer muito ainda, era isso. Ele queria ter uma vida, o melhor da vida de casado, o melhor da vida de solteiro. Ao passo que o discurso era que era igual para os dois. Mas quando a gente saía, por exemplo, se eu sentasse em outra mesa, gente, com os meus amigos, sem exagero nenhum, era de 2 em 2 minutos aquele homem em pé do meu lado. Ah, você não vai lá para a mesa, não? Ah, tá legal aqui. Tô sentindo sua falta lá. Até eu ir para a mesa dele, por mais chata que a mesa dele estivesse. E eu quisesse ficar lá na outra mesa com os meus amigos. A gente estava no mesmo ambiente, a pessoa não dava conta. Eu saí sozinha, então, até saí. Mas olha, era de 5 em 5 minutos aquele celular tocando. Então, assim, gente, não é, entendeu? Às vezes a pessoa até tem vontade, mas não consegue, né? E aí o que acontece? Hoje, né, nós estamos em 2015, eu tô só, né, tô sozinha, nem namoro, nem flerte, nem amante, nem amigo colorido, nem nada, nada, né, nada na minha vida, nada no horizonte também. E penso muito que relação é essa e como conseguir construir, sabe? Essa outra relação diferente, assim. Porque, primeiro que ela tem que ser pautada em confiança, né? Agora, essa confiança, ela é a da fidelidade sexual, ou ela é de um outro tipo de lealdade? Eu não sei, eu confesso que eu tenho andado bastante perturbada, tenho visto uns seriados, uns filmes e tido umas conversas e observo muito a nova geração com esse poliamor aí e tal, e fico assim, curiosa, pensando, né, como a gente poderia chegar a um meio termo, né, assim, porque todo mundo quer ser especial. Eu acho que todo mundo da minha geração, por exemplo, as mulheres com mais de 40 querem se sentir amadas, amadas. E a nossa referência do que seja ser amadas é, em parte, ser a escolhida. A escolhida. Ele gosta só de mim. Ele abriu mão de todas as outras para estar comigo. Só que, por outro lado, eu fico pensando, até porque eu já senti isso, assim, às vezes você ama uma pessoa, mas tem tesão por outras. E aquela atração não ameaça em nada o amor que você sente pela primeira. Isso para mim ficou muito claro quando eu estava casada com outra mulher, porque eu sou bi, ela não era. Então eu sabia, não era uma ameaça ao amor que eu sentia por ela. E a gente devia ter pelo menos tentado, sabe?
abrir sexualmente. Agora, e também senti isso depois casado com outros homens. Então, assim, por exemplo, no meu último casamento, eu via que meu marido, ele me amava. Não tem a menor dúvida que ele me amava. Talvez me ame até hoje, né? Apesar da gente não poder ficar juntos. Mas sexualmente, nossa, ele fazia um sucesso com a mulherada, né? Eu via, de 300 mil queriam ficar com ele e tal. E eu sentia atração por outros homens também. Mas nós não tínhamos maturidade. Nós não tínhamos maturidade para vivermos isso e voltarmos para os braços um do outro. Mas esse é um outro tema, né? Esse é um outro assunto. Eu falei um pouquinho sobre isso num outro vídeo, né? Que foi motivado pela pergunta de um colega querido meu, assim, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por ele, né? E acho que quando ele me perguntou também demonstrou uma certa admiração também, né? Mas falei em termos genéricos, a questão, né, do amor e dos tesões, do desejo. Mas num próximo vídeo, em próximos vídeos, vamos falar disso mais especificamente, né? Ai, minha nossa, grata. Esse vídeo então fala, tem um colega que é da música que comentou lá no Face, né? Perguntando, conta pra gente dessa chave aí que você teve e que deu uma mudada nas suas perspectivas. Esse vídeo, que tá cortado em 3, mas é um vídeo só falando desse tema, e que fala em termos muito gerais, né? Posso tentar esmiuçar, detalhar um pouco melhor nos futuros vídeos, mas esse vídeo é a resposta para você, tá? Gente, ainda tô devendo um outro vídeo de um outro tema que é meus ex-alunos, vários ex-alunos pediram para eu contar a história dos lolitos, como surgiu esse termo, a lolitada, a Lolitolândia, o mundo encantado dos lolitos, né, e lolitas. E em outro vídeo eu conto, tá bom? Que inclusive eu fui lolita também, de outra professora. Então tá, beijo, muito grata de novo aí pela audiência. E a gente se vê. Beijo, ótima semana, gente, até.